Aleluia! Que a graça e a paz que excede todo entendimento seja derramada no nosso meio. Amém? Meu amado, minha amada, nesta hora eu louvo a Deus por mais uma oportunidade preciosa de estarmos reunidos como Igreja de Cristo, a fim de recebermos as instruções do Espírito Santo para este momento tão sensível da Igreja sobre a face da terra. É sabido que a vinda do Messias é iminente, por isso eu observo o cuidado, o zelo do Eterno para com a vida do teu povo, a fim de que as instruções, as direções sejam dadas. O tema da mensagem de hoje aborda a impureza do povo de Deus e nós estaremos observando juntamente com a palavra todas as instruções. Vocês já podem preparar, nós estudaremos ali o livro de Levítico, um livro muito importante. Então, meu amado, minha amada, é importante observarmos algo bastante essencial. Muitas das vezes o crente na caminhada cristã, ele traz um conceito muito pontual com relação ao pecado, com relação à santidade. E a Bíblia mesmo nos apresenta muitas condições, as características do pecado, o pecado propriamente dito. E com esse estudo, nós não estaremos aqui fazendo uma abordagem do pecado conhecido por todos, como por exemplo o adultério, como por exemplo a mentira, como por exemplo a feitiçaria, enfim. O objetivo é pontuar comportamentos do crente no dia a dia que provocam uma impureza e, consequentemente, uma ruptura na comunhão com o Eterno Pai, com o Criador, com o nosso Deus querido. Então, antes de iniciarmos o nosso estudo, eu convido a Santa Igreja a fechar os olhos, curvar a cabeça, para que possamos orar a Deus, clamando pela sua intervenção. Amém? Então vamos fechar os olhos e curvar a cabeça e vamos falar com Deus no nome de Jesus. Querido e bondoso Deus e eterno Pai Celestial, Pai, eu nesta hora decreto a falência de toda obra contrária ao Espírito Santo de Deus. Toda maquinação do inimigo caia por terra. Pai, eu te peço no nome de Jesus que tu possa desfazer toda a fortaleza mental. No nome de Jesus, eu te peço. Pai, estou diante do teu trono. Eu clamo nesta hora que tu possas fornecer os seus mais poderosos conselhos. Senhor, que tu possas instruir através da sua palavra o seu povo. Uma palavra dura, precisa. Pai, eu te peço no nome de Jesus, que tu possas abrir os ouvidos espirituais do teu povo no nome de Jesus, para que eles possam compreender a tua mensagem, aquilo que tu queres a nível de alinhamento. Pai, eu te clamo, para que tu possas visitar, Senhor, todos os irmãos e irmãs que nesta hora estão caminhando, Senhor, com uma vida de muita impureza, uma vida de pecado, uma vida de mentira, de imoralidade sexual. Pai querido, eu te peço no nome de Jesus, que tu possas visitar aquele que, por alguma razão, ele acha que não tem mais esperança para a vida dele. E a única solução que ele vê nesta hora é dar cabo de sua própria vida. Pai, que tu possas, Senhor, visitá-lo de forma poderosa e sobrenatural. Pai, eu te peço no nome de Jesus, não permita, Senhor, que o teu povo não seja visitado
por essa mensagem poderosa, pelo Teu Espírito Santo. Pai, esse povo já não suporta mais caminhar no lamaçal do pecado. Por isso, Pai amado, eu te peço no nome de Jesus, meu Deus querido, que Tu possas visitar cada um nessa hora que me ouve. Que Tu possas derramar a convicção do pecado sobre a vida deles em arrependimento, para que eles possam substituir uma vida de pecado por uma vida de santidade e, consequentemente, receber o fardo leve de Cristo, o nosso Senhor, Jesus, o nosso Messias, o nosso Redentor, único e suficiente Salvador. Por isso, Deus, que o fardo pesado que o Teu povo carrega, Pai, seja substituído, que eles possam receber uma visitação de um Espírito da paz, do Teu Espírito Santo. Tu és um Deus que não veio para o são e veio para o pecador. E este é o propósito nessa hora, da redenção, da remissão. Que o sangue carmesim, suficiente para justificar os pecadores dos seus maus caminhos. Pai, eu te peço que Tu possa, Senhor, visitar. Visita o órfão, visita a viúva. Pai, eu te peço no nome de Jesus que todos estes pequeninos sejam confortados. Pai, nesta hora muitas pessoas estão enfermas, Senhor. Que Tu possas, no nome de Jesus, cuidar desse povo. Crianças, velhos, homens e mulheres, em leitos, enfermos, muitos em leitos de morte. Que Tu possas sopre um fôlego de vida em suas narinas. Pai, se for propósito, que Tu possas retirar estes pequeninos do lugar onde eles estão, multiplicando os anos de vida deles sobre a face da terra. Libera o Teu favor, libera a Tua cura. Pai querido, Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Teu Espírito Santo é o nosso intercessor. É Ele que nos conecta ao Teu trono, ao Teu coração. Por isso, Senhor, eu te peço que Tu possas conceder-nos fôlego de vida. Por isso, Senhor, nós nos prostramos diante do trono da graça e da salvação para clamar, Senhor, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia. Pai, libera o perdão, toda acusação, todo peso provocado pelo pecado, nesta hora, Senhor, seja substituído pelo jugo leve do Teu Filho, do Teu unigênito Filho, que foi sacrificado por mim, por nós, pecadores. Pai, eu te peço no nome de Jesus, eu suplico a Ti, ó meu Deus, poderoso, poderoso Deus de Israel, que a Tua visitação sobrenatural e poderosa possa alcançar os corações aflitos, os corações enfermos, os corações cheios de culpa, casamentos destruídos. Pai, restaura vidas, traz o renovo. Pai querido, que esse povo possa experimentar da Tua visitação. Por isso abre, Pai, os ouvidos espirituais daqueles que estão me acompanhando nesta hora, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Bem, como eu mencionei no início, nós iremos estudar o livro de Levítico, capítulo 11, versículos 24 a 40. E na palavra de Deus nós observamos que Moisés alertou o povo judeu acerca das consequências da impureza.
E naquela ocasião, Moisés, instruído por Deus, apresentou as impurezas que advêm do tipo de alimento que se é ingerido, como também as impurezas decorrentes de objetos que eram tocados e, consequentemente, traziam impureza para a vida da pessoa. Nos versículos 24 e 28, elenca, por exemplo, quando uma pessoa tocava em carcaças de animais mortos. Então, com base nessa instrução de Deus que Moisés apresentou para o seu povo, se fez necessário que houvesse um ciclo de purificação, que na verdade consistia numa necessidade daquela pessoa que havia sido contaminada e, portanto, tornado-se impura, de ter que sair do acampamento. Esse era o primeiro ponto. Sair do arraial. E o outro ponto desse ciclo de purificação que o livro de Levítico nos apresenta é a necessidade de se aguardar o início do novo dia. Todos sabem que o calendário judaico é o calendário lunar, portanto, o novo dia ele se inicia por volta das 18 horas, final da tarde, início da noite. Então, meus amados, era necessário o afastamento e também que se aguardasse aquele tempo, aquele lapso de tempo, onde ao final desse processo aquele ou aquela que havia se tornado impuro ou impura lavasse as suas vestes, lavasse o corpo, onde somente depois de decorrido esse processo, este ritual, este irmão, esta irmã estaria em condições de retornar para o acampamento, uma vez que estaria em condições de purificações que permitiriam o seu retorno, o seu regresso. Então, meu amado, minha amada, nós podemos observar com absoluta clareza neste ritual de purificação, a forma clara e concisa com que Deus está falando conosco. E sempre, ou melhor, em muitas das passagens, fazendo que o Antigo Testamento
estivesse intimamente ligado com o Novo Testamento. No que diz respeito à purificação, o sacrifício do Cordeiro Pascual, o sangue, o poderoso sangue de Cristo. Assim, meus amados, percebam a forma suave com que o Espírito Santo de Deus nos traz a revelação de sua palavra. Neste paralelo, queremos traçar onde no Antigo Testamento retrata a impureza. E é perfeitamente plausível entendermos que essa expressão se refere ao pecado, de modo que ainda nesta mesma linha de raciocínio, devemos compreender com bastante temor que toda aquela advertência que Moisés apresentou para o povo tomar cuidado, como alerta com relação às coisas que comiam e que tocavam. E isso, meu irmão, minha irmã, se aplica nos dias atuais também. Você pode estar se perguntando agora como é possível. Como é possível que essa passagem do Antigo Testamento pode se aplicar aos dias atuais? Então, eu lhe explico. Meu amado, minha amada, é muito simples. Mas é preciso que vocês compreendam de que o Espírito único capaz de trazer essa percepção. Por isso que vocês precisam observar e discernir que a palavra de Deus é viva. Ela é viva. Ela é eficaz. Deus, todo o tempo, Ele vai esculpindo para o seu povo, a saber, os judeus, e isso agora se estende a nós, gentios, enxertados na videira. Deus vai esculpindo o seu padrão, o seu cronograma, e os paralelos, poderosos paralelos entre o Antigo e o Novo Testamento. Se você, meu irmão, minha irmã, se debruçar sobre a palavra de Deus, sem clamarem, sem a súplica dos esclarecimentos promovidos única e exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus, a fim de que
Observem o quão fácil é não só ler o Antigo Testamento, como também o livro de Apocalipse. O Espírito Santo é o único que pode conduzir-nos para uma viagem espiritual na imensidão, na infinitude de nosso Pai Eterno. Está tudo ali, meus amados. Só não consegue enxergar quem não se lança completamente aos cuidados do nosso Deus, através do Espírito Santo, que nos auxilia, que nos ajuda na comunhão com Deus. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, vocês precisam compreender que somente o Espírito Santo de Deus é que proporciona esta facilitação no estudo da palavra. Então, voltando ao ponto de como a impureza daquilo que tocamos ou comemos se aplica nos dias de hoje, eu posso lhes dizer que está diretamente ligado com tudo aquilo que nos proporciona, evidentemente, impureza. Isto é, tudo aquilo, meu irmão, minha irmã, que nos drena a santidade. Podemos elencar os alimentos de uma forma geral que são consagrados a ídolos, glutonarias, a bebida alcoólica. Sabe, meu amado, minha amada, muitas das vezes as pessoas me perguntam e eu observo este ponto bastante evidenciado sobre o beber, ou melhor, ingerir bebida alcoólica. Se vocês não sabem, os sacerdotes, quando bebiam, foram instruídos por Deus a não ingressarem num santuário, uma vez que a bebida os tornava impuro. Eu creio que só essa definição, sem entrar em meandros de lacres espirituais, onde a bebida ela provoca grandes destruições. Mas vamos prosseguir. Eu quero prosseguir elencando alguns hábitos diários. Como disse no início da mensagem, o objetivo é exatamente elencar alguns hábitos diários que são tão sutis, são tão sorrateiros, mas muitas das vezes as pessoas não conseguem atinar, mas são verdadeiros altares. E Deus não se agrada. Falamos então sobre glutonaria, que está bem especificado na palavra de Deus, a bebida alcoólica. Existe essa divergência, porque a palavra diz bebeis, mas não embriagueis, mas como, sobretudo na atual conjuntura, dentro desse tempo profético que vivemos, é sabido que a bebida, na pior das hipóteses, ainda que você não se embriague, você se torna impuro. Então você não quer arriscar a sua eternidade por causa de um prazer tão banal. Então vamos lá. Muitas das pessoas
tem uma necessidade de alguns alimentos, doce, refrigerante, café. Existem culturas, regiões que, por exemplo, Mato Grosso do Sul, tereré, no Rio Grande do Sul, o chimarrão. O que eu quero enfatizar é que o livro de Levítico, ele nos orienta e nos adverte acerca de algumas impurezas estas que remetem ao pecado. Mas o que eu quero colocar com bastante precisão são hábitos tão sorrateiros que provocam impureza no meio do povo de Deus. Então, se você tem um altar, um hábito, um vício em relação ao café, como disse, o refrigerante, o tereré, o chimarrão, enfim, aquilo se torna parte da sua vida, como uma dependência. E a dependência é quando a pessoa não consegue passar um dia sequer sem ingerir aquele alimento ou aquela bebida. Parece que não, meu irmão, minha irmã, mas Deus não se agrada quando alguns hábitos que adquirimos faz com que nos afastemos coisas, circunstâncias, hábitos que fazem com que Deus não esteja no centro. E por conta disso, é tão sutil, mas faz com que nos tornemos impuros. Então, eu fiz uma singela abordagem sobre a impureza, aquilo que traz um comprometimento muito grande em relação à sua comunhão com Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, apesar de elencar de forma muito sucinta alguns dos poucos elementos que nos tornam impuros perante o eterno e bondoso Deus, existem comportamentos que também trazem muita reprovação e impureza. Mas vamos prosseguir. Então, vocês observaram que Deus está fazendo um paralelo dos elementos impuros que o teu servo Moisés apresentou para o povo de Deus e as condições atuais, modernas, que o tornam impuros perante Deus. Em relação a práticas alimentares, daqui a pouquinho nós vamos abordar aquilo que tocamos. Não estou entrando aqui em divagações acerca de alimentos que são consagrados, Coca-Cola, Helmas. Não. A palavra de Deus é muito clara nesse sentido. Não estou entrando nesse mérito. E o passo seguinte, meu irmão, minha irmã, é o paralelo com que a impureza assola o corpo humano.
ali anunciada por Moisés, quando menciona o ato, digamos o simples ato, de se tocar carcaças de animais mortos. E por assim dizer, pelo fato de estarem mortos, iniciaram o quê? Um processo de decomposição, portanto de apodrecimento. E este paralelo do antigo e com a condição atual agora, debaixo do sangue do Cordeiro, daquilo com que tocamos hoje, que compromete a nossa purificação, a nossa santidade. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, é preciso compreender que a impureza é uma grande desgraça. Ela provoca morte. O animal morto não precisa ser gênio para compreender a morte, do apodrecimento. E à medida que tocamos coisas podres, impuras, nos tornamos também impuros. E quando estamos impuros, provocamos uma ruptura na comunhão com nosso Deus. Porque saímos do arraial. Mas enfim, iremos falar de forma mais incisiva sobre essas ponderações mais adiante. Então, meu irmão, minha irmã, é preciso observar esta correlação entre o antigo, que menciona o animal morto, putrefato, a correlação com a morte espiritual nos dias atuais, quando tocamos, fazemos algumas coisas do nosso dia a dia que nos provocam impureza. Essa é uma mensagem de alerta, indiscutivelmente é uma mensagem de alerta. É uma mensagem de alinhamento. Porque, como representante do Ministério de Arrependimento e Santidade no Brasil, Ministério do poderoso profeta de Deus, Dr. David Orr, muitos irmãos ficam ali focando as vestes. Obviamente as vestes são de suma importância, é o conceito, digamos, final do processo de santificação. Outro ponto, a santidade no tocante ao afastamento do pecado propriamente dito, como eu mencionei no início da mensagem. Mas o diabo é sujo. E no dia a dia assumimos práticas, terríveis práticas, que não agradam a Deus, porque nos traz impureza e provoca ruptura. Quando colocamos atividades, isso pode até incluir a família, filho, quando levantamos algum altar, algo que esteja numa posição de evidência, isso desagrada profundamente o coração de Deus. E esse paralelo do antigo, quero enfatizar, o Antigo Testamento menciona tocar
em animal morto traz impureza. O paralelo que eu trago para os dias atuais é aquilo que fazemos. Para Deus não existe uma dimensão, uma projeção de um pecado grande, um pecado de menor monta, não. Tudo é impureza, tudo é desgraça. E este pecado, o pecadinho, como muitos gostam de nominar, podemos incluir a mentira branca, como diz o profeta do Senhor, é quando o pai e a mãe, muitas das vezes, não sei se você já alguma vez fez isso, manda o seu filho dizer que você não está em casa. É a mentira branca. Ou seja, aquela que na alma não traz uma acusação tão gritante, mas é tão terrível como qualquer outra mentira. E este paralelo da carcaça do animal morto, do apodrecimento, e quando nos tornamos impuros por conta de práticas no dia a dia. E a pessoa, ao se tornar impura, ela se afasta de Deus, se afasta do acampamento. O pecado é a podridão que nos afasta da comunhão com Deus. E qual é a consequência do pecado? Todos sabem, é a morte. Então, espero que todos estejam acompanhando a minha linha de raciocínio, que o pecado que provoca a morte, ele é a impureza, que provoca essa ruptura da comunhão entre você, meu irmão, minha irmã, e o seu Deus. Isso, no Antigo Testamento, é tocar em carcaça. Hoje, podemos fazer uma associação de uma gama muito maior com relação àquilo que fazemos dia após dia de nossas vidas. Por exemplo, fiz uma breve abordagem sobre alguns alimentos, algumas coisas que ingerimos, conforme também o paralelo no livro de Levítico do Antigo Testamento, onde Moisés alertou acerca da impureza de determinadas práticas alimentares. Pois bem, então vamos trazer essa condição daquilo que tocamos. Na verdade, não necessariamente o toque do ponto de vista tátil, mas imagens contendo algum tipo de nudez, podendo ser uma despretensiosa propaganda de cerveja, com mulheres seminuas, um programa de TV, fotografias, filme, revista, jornal, Facebook. O Facebook e o WhatsApp são parceiríssimos de Satanás, porque são ferramentas modernas hábeis para corromper o povo de Deus. Então, meu amado, minha amada, qualquer situação, propaganda que façam remissão
surgiram qualquer tipo de demanda de conotação sexual, como filmes, vídeos, novelas, revistas, fotos. Eu poderia ficar aqui por horas e horas elencando, mas eu creio que, da mesma forma que fui sucinto no tocante aos alimentos, também preciso simplesmente trazer à luz a reflexão para você. Sabe, o objetivo de Deus nesta mensagem, ele está relacionado com o hábito da sua vida. Como um vício. Entenda vício como um hábito, algo que você faça sistematicamente, que passam a se tornar verdadeiros altares a Baal ou a Mamon. E eu posso continuar elencando, por exemplo, partidas de futebol, jogos de bingo, jogos de azar de uma forma geral, pôquer. Isso é muito comum na juventude, o jogo de pôquer. E até os jogos legalizados, como a Sena, enfim. E podendo trazer ainda um elemento novo, até mesmo descontrole financeiro é provocado por um desses altares que drenam a tua santidade, a tua comunhão com Deus, porque eles são gastos excessivos e desnecessários. Toda vez que uma ovelha se achega trazendo a informação de que sua vida financeira está descontrolada, muito descontrolada, ou na mais absoluta desordem, o Espírito Santo identifica a porta de entrada. Acerca das circunstâncias da alma que fez com que a pessoa, promovida por uma impulsividade, por uma compulsividade, e por sua vez gastam excessivamente, comprando roupas, na aquisição de bens, quaisquer que sejam os bens, móveis ou imóveis, manias de colecionar objetos também, eu enquadro como algo que está como um altar na sua vida. E é preciso atentar-se para isso. O objetivo é o alerta de Deus, porque muitas das vezes você está caminhando em arrependimento e santidade no tocante a tudo aquilo que compreendemos como palavra de Deus. Você não rouba, você não adultera, você não mente, você tem os frutos da justiça. Mas pontos muito sutis e sorrateiros com que o inimigo tem drenado a tua santidade, fazendo com que você se torne impuro e, portanto, inapto de comunhão com seu Deus. Com relação às roupas, é público e notório que é um ponto chave que acomete as mulheres destes gastos excessivos.
Então você, mulher, serve para o homem, mas as mulheres têm sido afligidas por Mamon nessa área. Observem que tudo aquilo que eu elenquei através do livro de Levítico são altares a Baal, a Mamon. É quando o Deus, o Santo Deus de Israel, passa a não ser prioridade. Ou seja, alguma coisa, por mais singela, por mais despretensiosa, por mais simples, se torna importante para a sua vida, como um hábito, como um vício. E te afastam da comunhão. Eu queria agora trazer mais um ponto comportamental de suma importância. Eu gostaria de falar sobre uma entidade demoníaca que tem trazido esse nível de impureza e destruído igrejas e lares. É o espírito da Jezabel. Quando a mulher ela assume o comando do lar, quando a mulher assume o comando da igreja, nós sabemos que a mulher ela é liderada pelo homem. A mulher é muito especial e preciosa, mas ela não pode estar nessa condição de comando. A mulher que manipula, a mulher que assume a referência do comando do lar, da igreja, é uma destruição. É objetivo, de fato, o objetivo do inimigo, de desvirtuar tudo aquilo que Deus criou de forma original. A vontade do Eterno é boa, ela é agradável e perfeita. Ela precisa ser respeitada. Estudamos de forma gradativa os níveis de impureza que afligem o corpo de Cristo a ponto de provocarem uma severa ruptura na comunhão. Deus é santo. E tudo isso com um único propósito. Deus hoje, meu irmão, minha irmã, está mandando te avisar. Se porventura vocês estiverem em contato com tais práticas, estarão impuros perante Deus, sendo destituídos da sua glória, por conta de estarem sendo drenados em sua santidade, com uma hemorragia, uma perversa hemorragia. E isso te conduz à perdição eterna. Faz com que vocês não entrem no arrebatamento iminente. Isso é muito sério, meus amados. E produz resultados eternos devastadores para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Porque tais práticas precipitam a sua vida diretamente para o inferno. Deus está dizendo, nesta hora, para você, meu irmão, minha irmã, que a impureza, em qualquer que seja o nível, promove uma severa ruptura
na comunhão com Ele, o seu eterno Deus e Pai. Por quê? Porque o santo e o profano não se misturam, meus amados. As coisas do mundo são impuras por natureza, porque o maligno governa o mundo. Deus não está presente em qualquer atividade terrena. Deus é santo. Viver em plena comunhão com Deus é uma opção que você precisa fazer de separação, de renúncia, absoluta renúncia completa com relação a qualquer tipo de impureza. Então, meu irmão, nós aprendemos até agora a sorrateira forma com que o inimigo tem trazido corrupção, corrompendo a igreja, trazendo impureza. E o meu objetivo. Então, meus amados, notem que eu não estou entrando no mérito do pecado propriamente dito, como já disse por reiteradas vezes. O meu objetivo é mostrar-lhes que existem muitas e sutis formas com que a impureza que na sua vida hoje compromete a sua comunhão com Deus. E a impureza, o pecado, passa a fazer parte da sua vida de forma tão desapercebida que a impureza do pecado provoca essa trágica ruptura entre o homem e Deus. Me permitam então, nesta hora, voltar para o livro de Levítico, capítulo 11. Bem, meus amados, o que vemos até agora é um poderoso alerta de Deus acerca dos comportamentos humanos de uma forma geral, como já dito, comportamento cuja impureza nos rouba a santidade, é a comunhão com o Pai Eterno. E uma vez que o bom Deus nos proporciona este esclarecimento, é preciso um esforço, um empenho máximo, um severo arrependimento, para que seja revertido, meu irmão, minha irmã, todo esse processo comportamental. Que joga uma pesadíssima carga de impureza sobre aquela que tais coisas pratica. E você pode estar se perguntando, como é possível? Como é possível revertermos, muitas das vezes,
uma vida inteira caminhando na impureza. Impurezas que nos tornam podre para Deus. E nesta hora eu me refiro a toda sorte de pecado e de impureza. E antes de poder apresentar-lhes as ferramentas eu preciso mais uma vez voltar no livro de Levítico e enfatizar que todo o impuro deveria sair do acampamento, afastar-se do arraial. E por que isso, meu irmão, minha irmã? O Eterno, o nosso Deus e Pai, hoje Ele nos diz que o pecado faz com que saiamos de sua presença. Como Deus é maravilhoso, como sua palavra é poderosa. Deus no Antigo Testamento Ele retrata a violenta separação que o pecado impõe ao ser humano. E ao sairmos do acampamento, do arraial, por conta da impureza, por conta do pecado, significa hoje em dia uma incomensurável perda da segurança de ficarmos debaixo das asas do Pai. Em outras palavras, Deus está dizendo: filhos e filhas, sejam puros, sejam santos, pois somente assim estarão cercados pelas muralhas indestrutíveis da minha santa proteção e presença. Caso contrário, serão expulsos da minha preciosa e gloriosa presença, do meu acampamento, do meu arraial, do meu glorioso reino. Perceba as terríveis consequências de vivermos uma vida impura pelo pecado. Ela gera um afastamento completo da segurança de estarmos sob os cuidados do nosso Deus. Então, Deus está aqui trazendo a luz, trazendo entendimento, identificando a raiz dessa maldição. E o que precisa ser feito? Você pode estar se perguntando. E o livro de Levítico nos orienta. É necessário que aguardemos até o final do dia, ou melhor, até o início do dia seguinte. Como já aprendemos, o novo dia para o povo judeu é quando é diferente do calendário solar, por ser calendário lunar, exatamente quando começa a anoitecer. E aguardar um tempo específico tem aqui uma demonstração poderosa, como se fosse uma chave que abre a porta do arrependimento
esse tempo específico neste ritual de purificação, ou seja, até o final do dia, esse conceito da purificação ali no Antigo, hoje, nos remete ao arrependimento. Está intimamente ligado ao arrependimento nos dias atuais, que ocorre tão somente depois de decorrido um determinado prazo. O Antigo menciona um prazo específico. Mas qual é o tempo hoje para o arrependimento? O que é arrependimento? Arrependimento é não cometer mais aquele ato, aquele pecado que outrora o afastava da comunhão com Deus. Remorso é uma coisa, meus amados. Só existe arrependimento genuíno quando você não mais comete aquele pecado. E o que significa este conceito de tempo para purificação? Mas dentro de um enquadramento para os nossos dias. É o tempo. É o tempo que nos mantemos afastados da impureza do pecado. É preciso observar com atenção esta associação. Deus passeia no tempo. Elohim é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando Deus no Antigo Testamento diz que é preciso um tempo para se receber a purificação, Deus nos dias atuais, debaixo da vivência do Novo Testamento, sob o sangue redentor, diz que a purificação de sua impureza, que é a purificação do seu pecado, meu irmão, minha irmã, só ocorre após decorrido um determinado tempo. É o tempo da consolidação. É o tempo de pleno afastamento das práticas que o tornava escravo. Deste ou daquele determinado tipo de pecado. E isso se enquadra com bastante importância para os pecados conhecidos como pecados sexuais. Então, este tempo é selado com genuíno arrependimento. Se você não mais praticar determinados atos de impureza do pecado. Então aprendemos aqui que o arrependimento não é simplesmente confessar o teu pecado, é um processo. Confessar o teu pecado, como nos ensina a palavra de Deus, pedir perdão ao Eterno, clamar para que o sangue de Jesus ele te purifique. Então não é necessário que ele seja anunciado com a boca, mas sobretudo numa efetividade. Esse tempo de consolidação é necessário e somente o tempo evidencia que você não está mais naquela prática impura. Então, meu irmão, minha irmã, aí sim você pode falar em arrependimento. Isso se chama arrependimento. Recapitulando, arrependimento é não mais cometer determinada prática, que é o pecado,
que outrora roubava sua comunhão com Deus. Então, até agora nós aprendemos acerca da impureza, das consequências da impureza e do tempo para nos purificarmos. E finalizando essa mensagem, ainda no livro de Levítico, que nos mostra os últimos pontos do ritual de purificação descrito no Antigo Testamento, mas maravilhosamente interligado ao Novo Testamento. E neste ritual de purificação, Deus nos mostra duas coisas muito importantes. Primeiro, Deus nos fala sobre o nível de contaminação. Ou seja, meus amados, o pecador contamina tudo aquilo que ele toca. Razão pela qual o afastamento se fazia necessário. Segundo, com base na impureza, a descontaminação se fazia necessário. E essa descontaminação no livro de Levítico nos mostra que só era possível ocorrer quando as vestes e o corpo eram lavados. Então fica evidenciado aqui que o pecado é uma espécie de lepra. Não sendo cuidado, tratado devidamente, se espalha e contamina pessoas e coisas. Por isso é necessário o isolamento, a separação. O pecado, meu irmão, minha irmã, é um portal espiritual que vulnerabiliza tudo e todos. Razão esta que muitos casamentos, muitas famílias estão sendo despedaçados. Por sua vez, observamos no segundo tópico que existia uma solução E qual é a solução? Hoje em dia, qual seria a solução se fizéssemos um paralelo com essa passagem em Levítico? Essa solução para o desfazimento dessa impureza. Aquilo que está sujo precisa ser limpo. Aquilo que está contaminado precisa ser descontaminado. E o ritual de purificação fica muito claro que provoca uma redenção. O processo é o afastamento. Depois o tempo, se aguardar um tempo até que ficasse realmente constatado o distanciamento daquela prática. Mas fica absolutamente claro como o sol que brilha ao meio-dia que a purificação de verdade ela só ocorre quando as águas nos lavam.
E não precisa ser gênio para entender essa associação. Ali no Antigo Testamento, com a água que purifica e lava as pessoas, e lava as vestes, com o Espírito Santo. Então, meu amado, Deus está com essa mensagem te alertando que você precisa ser santo, assim como Ele é santo. E podemos observar com absoluta clareza que o Espírito Santo significa a presença de Deus na vida da pessoa. O Espírito Santo é o único capaz de convencer o homem do pecado, da justiça, que lava o corpo, tornando purificado. Isso é tremendo. Perceberam a correlação? No antigo, a água lavando a veste e o corpo. E a forma maravilhosa como Deus nos ensina, atualmente, debaixo do Novo Testamento, debaixo do sangue. E o Espírito Santo, que nos lava, que nos purifica, assume essa condição na sua vida, meu irmão, minha irmã, com batismo nas águas. Perceberam a clareza com que Deus fala conosco? Absolutamente a mesma coisa. Apesar de serem épocas, a forma de falar é diferente e pessoas diferentes. Naquele tempo Moisés, no Novo Testamento o apóstolo Paulo, enfim. Então é tremendo compreendermos. É tremendo. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo uma leitura que irei fazer do livro de Atos, capítulo 2, versículos 36 a 38. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se. A cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. E vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então, meu amado, perceba, no antigo, a necessidade de se lavar. No novo, o batismo. E depois do batismo, a palavra diz: vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Então é tremendo como a água remete à purificação promovida pelo Espírito Santo de Deus. E eu queria também que vocês pudessem abrir o livro de Ezequiel, capítulo 47. Eu estarei lendo os versículos de 1 a 12. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste,
pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali e a água chegou até os meus tornozelos. Em seguida ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Finalmente mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse: esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Olha que coisa maravilhosa, né? Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas e ele trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gedi até a de Eglaim haverá pescadores na praia do mar, e ali eles estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muito peixe, muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo, mas nos brejos e ali muito peixe, muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo, mas nos brejos e nos charcos a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Enfim, percebam os níveis. Quando Deus remete aqui no livro do profeta Ezequiel, os níveis, né? Tornozelo, joelho, os níveis de profundidade e a eficiência com que a água ela traz vida. Por onde a água passa, ela traz vida. E se você, dependendo da sua posição hoje, você pode ter as suas águas, as águas de comunhão, de intimidade com Deus, nos seus tornozelos. Vai depender da sua busca. Eu já disse em outra oportunidade que a distância da intimidade entre você e Deus, meu irmão, minha irmã, é a distância entre o joelho e o chão. Por isso, se você quer água nos tornozelos, vai depender de você. Se você desejar mais a presença de Deus e buscar água em relação à comunhão com Deus nos joelhos, até o pescoço, águas que de tão profundas que não dão pé, enfim, e perceba que Deus fala da água em relação à vida. E por fim, meus amados, no livro de Zacarias 13, versículo 1, quando Deus diz que abrirá na sua frente e levará os pecados do povo. A água viva fluirá para curar a terra. Olha que coisa maravilhosa, eu vou ler para vocês, estarei lendo. Naquele dia haverá uma fonte jorrando água, e ali os descendentes de Davi e os outros moradores de Jerusalém poderão se lavar de todos os pecados e de todas as impurezas. E no mesmo dia, eu, o Senhor Todo-Poderoso, farei desaparecer da terra de Israel os nomes dos ídolos, e ninguém lembrará deles. Também tirarei do país todos os falsos profetas, e acabarei com a vontade que o povo tem de adorar ídolos. Então, Deus vai sarar a terra. Deus traz essa condição nos livros de Atos, Ezequiel, sempre mencionando a presença da água, a presença do Espírito Santo de Deus, com relação à importância de estarmos lavados. Observamos, então, a necessidade de lavar
as vestes conforme dispõe ali no livro de Levíticos. E quando no livro de Levíticos traz a necessidade de lavarmos as vestes, você observa que lavar vestes mudar a condição da sua veste, trocar a condição da sua veste, você pode entender como uma mudança de comportamento, ou seja, substituindo o comportamento do pecado, o comportamento da santidade. O comportamento ele está ali simbolizando as novas vestes. No livro de Levítico, acerca da necessidade de lavá-las. E ao final lavarmos o corpo. O que adianta lavar o corpo e não lavar a veste? O comportamento traria impureza para o corpo. Se Deus nos ensina que a veste é o comportamento, o que adiantaria lavar o corpo? O que adiantaria batizar nas águas e recebermos o Espírito Santo para depois voltarmos com aquelas vestes sujas a pecar? Então é um processo gradual, onde é necessário se lavar as vestes, que é a mudança de comportamento. O corpo não sendo mais contaminado por aquele velho hábito do pecado, as vestes são lavadas. E só assim o corpo pode ser lavado. E eu creio que todos já entenderam essa íntima relação com o batismo nas águas, quando recebemos o Espírito Santo da parte de Deus com o batismo nas águas. É terrível a forma com que o pecado rouba a nossa comunhão com Deus. Quando nos afasta do acampamento do Senhor, que, como já disse, é segurança de vivermos em santidade e debaixo de sua proteção e das suas bênçãos, das suas ricas, doces e poderosas bênçãos. Queria enfatizar, se os amados me permitirem, queria mencionar agora o livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículos 2 a 4. E falar um pouco sobre Eli. Eli estava tão fraco, que sequer conseguia enxergar. E por que isso, meus amados? Porque Eli estava deitado em seu lugar habitual, seu lugar de costume. E o que Deus está falando? Que ele estava acomodado, sem vida e enfraquecido. Exatamente por falta de comunhão e alinhamento, por conta de uma terrível desobediência,
para com o Senhor. E esta condição lhe sobreveio a cegueira. Podemos entender como cegueira, meus amados, um estado crítico de apostasia, que culmina com a falta de visão. A falta de visão é proporcionada por essa apostasia, por esse comodismo, por essa desobediência, essa cegueira espiritual. O livro de 1 Samuel, capítulo 3, nos mostra que Deus só falava com Samuel por conta da intimidade que eles tinham. A intimidade é a proximidade, meus irmãos. Samuel morava no santuário de Deus. Isso remete ao quão próximo Samuel era de Deus. Quando a palavra diz que ele estava deitado no santuário, é como um filho que na casa de seu pai fica ali deitado na sua cama. Muito íntimo, muito poderoso aquilo que Deus está nos trazendo. As consequências de não morarmos no santuário de Deus é a cegueira. Percebam como é que Deus fala no livro de Levítico, no livro de 1 Samuel. Deus fala. E você, meu irmão, minha irmã, eu te pergunto, você pretende ser lavado do pecado com o sangue do Cordeiro? Ou vai continuar cirandando com Satanás, arriscando toda a sua eternidade, abrindo mão de uma vida de arrependimento e santidade, para depois, meus amados, está aqui em xeque a eternidade. E a forma como você vai receber essa mensagem, se for na sua alma, no seu espírito, ela vai traçar verdadeiramente o destino para onde você vai ser enviado para a eternidade, para o local onde vai passar a sua eternidade, no céu ou no inferno. Por isso, peça que o Espírito Santo te conduza aos caminhos que te conduzam a uma eternidade de gozo na presença do Pai. Opte por uma vida de santidade. Abstenha-se de toda e qualquer forma de impureza. Essa mensagem, ela é estarrecedora, porque o profeta Deus já revelou ao profeta o percentual da igreja que vai subir, que vai entrar. E o inimigo tem agido de forma tão sórdida
e sutilmente o inimigo tem drenado a tua santidade, provocando uma impureza terrível, uma perversa impureza que provoca essa hemorragia espiritual na sua vida. Deus está te alertando. Clame ao Espírito Santo de Deus para te ajudar a sair dessa condição, seja ela crítica, quando são pecados hostis, pecados praticados contra o seu próprio corpo, a exemplo do pecado sexual terrível, ou estes outros pecados que são tão impuros como os pecados sexuais, por exemplo. É preciso discernir. E nesta hora, meu irmão, eu queria te trazer uma advertência. Cuidado! Jesus está voltando. E hoje Ele te convida para o arrependimento. Hoje é dia de festa nos céus. Existe grande festa nos céus quando um pecador se arrepende dos seus maus caminhos. Por isso, eu te convido hoje a compreender, sendo você um adúltero, um homicida, um fornicador, um mentiroso, ou seja, você, um irmão, uma irmã que tem procurado caminhar em arrependimento e santidade, mas que práticas, eu vejo irmãs que consomem demasiadamente. Vocês precisam entender que tais práticas que eu, de forma muito discreta e singela, elenquei, são práticas que trazem uma impureza terrível. Então você, meu irmão, minha irmã, saiba que Deus está te falando que o tempo do pecado, o tempo da impureza para o povo de Deus acabou. Você que teve a oportunidade e a paciência de me acompanhar durante todo esse processo de apresentação dessa mensagem, que o tempo do cativeiro, o tempo de Egito, Deus quer que você tome posse de uma Canaã espiritual para a sua vida, de uma terra prometida. Por isso, eu convido você, meu irmão, minha irmã, que feche os olhos, curve a sua cabeça e vamos orar no nome de Jesus. Aleluia. Querido e bondoso Deus, eterno Pai Celestial, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, esse privilégio de estarmos celebrando a Tua presença com esta mensagem. Quantos milhares de anos essa mensagem foi entregue ao Teu profeta, ao Teu servo precioso Moisés. E decorridos tanto tempo, essa mensagem é tão viva como naquele tempo.
Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu zelo, pelas tuas mãos capazes, pela ministração do teu Espírito Santo em nossos corações. Por isso, Deus, eu te peço, no nome de Jesus, que tu possas visitar este irmão, essa irmã, com o coração contristado na tua presença, que se arrepende dos seus maus caminhos. Pai, visite-os. Que tu possas escrever o nome deste varão, desta varoa no livro da vida, perdoando-os dos seus maus caminhos. Lance no mar do esquecimento, meu Pai, os seus pecados. E que o teu Espírito Santo possa ser o canal, o condutor, o único elo entre a vida deste filho, dessa filha que te ouve, através dessa mensagem. Que haja uma dispensação, que haja uma poderosa dispensação do teu Espírito Santo. Nesta que eu entendo ser a última dispensação sobre a face da terra do teu Espírito, antes do grande e terrível dia do Senhor. Perdoa o pecado do seu povo e ajude o seu povo, Senhor, a caminhar pelas veredas da justiça, do arrependimento e da santidade. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado, Deus, porque se não fosse o sacrifício do Cordeiro perfeito, não seria possível estarmos aqui agora, na tua presença, diante do trono da graça e da salvação, prostrados, clamando pela tua visitação, pelo teu amor, pelo teu favor, pelo teu perdão. Eu te peço tudo isso, Senhor, e te agradeço, no nome poderoso de Jesus. Amém.